Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Rei Jesus seja com todos, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que alegria estar aqui nessa noite para, junto com você, meditarmos na palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem poderosa de Deus para você, que vai abençoar a tua vida. Hoje, muitos gigantes vão cair para a glória de Deus. Muitos gigantes vão ter que recuar ou cair, eles vão escolher. Mas o certo é, esse gigante será derrotado em nome de Jesus. De qualquer natureza, seja no casamento, na família, no teu trabalho, na vida espiritual, qualquer área em que esse gigante esteja atuando, Deus vai te dar vitória, porque com Deus você vence qualquer gigante. Amém? Vamos orar? Pai bendito, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, porque mais uma vez o Senhor tem nos dado o privilégio de estar aqui para aprendermos mais da tua palavra e alimentarmos o nosso espírito, e assim eu tenho certeza que nosso coração se fortalecerá nessa noite através dessa palavra. Que essa mensagem ela alcance o coração dessa pessoa, que ela transforme, que ela mude muitos corações hoje e que gigantes caiam por terra no poderoso nome de Jesus. Pai, esteja presente nessa palavra. Espírito Santo, nos conduza, nos dê inspiração, nos dê, meu Deus, a tua direção. Esteja conosco, porque o Senhor é o participante mais importante desta palavra, desta transmissão. Fala ao coração de cada um, esteja conosco, nos abençoando através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, antes da palavra, eu quero ler aqui o nome de 6 irmãos, né? Eu falei que citaria o nome daqueles que nos abençoariam com uma oferta aqui ajudando no pagamento desse microfone e de acessórios que compramos para o canal. E eu quero citar o nome das 6 pessoas que enviaram uma semente: Maria Lucilene, José Ferreira, Matias Filho, Ayrton Roberto, Francisca Álvares e a Rubenildes Alencar. Foram esses irmãos que enviaram uma semente generosa e voluntária para nos abençoar aqui nesse projeto. Amém? Que Deus abençoe a vida desses irmãos e prospere, essa semente possa ser multiplicada muitas vezes mais para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu quero hoje deixar uma palavra muito abençoada para o teu coração. Eu quero que você abra seu coração, preste muita atenção nessa mensagem, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai falar de maneira tremenda ao teu coração. E antes da leitura, eu já quero te pedir, copia o link dessa palavra, desse vídeo, copia agora mesmo e envia para alguém, compartilha nos grupos do WhatsApp que você participa, chama mais alguém para assistir com você, porque essa palavra ela vai falar com todos aqueles que têm fome e sede pela palavra de Deus. Amém? 1 Samuel capítulo 17 e o versículo de número 23, assim está escrito a palavra de Deus. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Essa palavra é muito forte, uma palavra muito abençoadora. Eu quero falar sobre antes de matar o gigante. O que é que Davi precisou vencer antes de matar esse gigante? Nós estamos diante de uma situação humilhante
diga-se de passagem, né? Uma situação onde colocou Israel num lugar muito humilhante. Um povo que tinha a promessa de Deus, mas que não entendiam o poder que este Deus tinha. Muitas pessoas hoje vivem assim, né? Estão nas igrejas, dizem que servem a Deus, que são fiéis, mas na hora da luta, na hora da tribulação, na hora da tempestade, essa pessoa esmurece. Parece que ela não conhece o poder do Deus que ela diz servir. Irmãos, o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. O nosso Deus já abriu o Mar Vermelho. O nosso Deus arrasou com o Egito, humilhando as divindades lá do Egito. Cada praga era uma humilhação para um Deus daquela nação. O nosso Deus já fez cair alimento do céu, já abriu o Jordão, já abençoou o seu povo com milagres extraordinários. Às vezes parece que a gente esquece que o Deus que nós estamos servindo hoje é aquele que já fez tantos milagres no passado. Ele é o nosso Deus, é aquele que operou tantas coisas boas e ele continua fazendo maravilhas no coração daqueles que acreditam, daqueles que o buscam com coração sincero. Então o teu Deus é forte. Escreve aí no chat: o meu Deus é forte. O meu Deus é forte. Ele é o Todo-Poderoso, irmão. Então esse povo estava ali envergonhado. Diz o texto aqui que por 40 dias, vejam só, 40 dias, manhã e tarde, Israel era colocado diante de um desafio. Está no versículo 16. Pode ler. Durante 40 dias, manhã e tarde, aquele gigante desafiava Israel. Não aparecia um homem. Nenhum tinha coragem de encarar aquele gigante. Por quê? Porque seus olhos estavam focados somente no natural. Eles não conseguiam enxergar o sobrenatural. Eles não conseguiam enxergar além do físico. Eles não conseguiam perceber que Deus poderia lhes dar a vitória facilmente. Mas eles não tiveram coragem de encarar aquele gigante porque não havia fé suficiente para encarar aquele desafio. E aí o versículo de número 8 vai dizer que o gigante falava desse jeito: escolhei dentre vós um homem que desça a mim, dizia o filisteu. Mas a Bíblia diz aqui que o líder do exército, o rei Saul, bem como todo aquele exército, todos os soldados temiam. E esse temor que eles tinham, aquele medo que eles tinham do gigante, das ameaças dele, acabou que bloqueou o coração deles. Eles ficaram como que presos, de forma que recuavam todos os dias, manhã e tarde, era a mesma coisa. O gigante gritava: não tem um homem aí não tem nenhum homem em Israel para me encarar. Vocês não confiam em Deus não? Vocês não acreditam nesse Deus? Aqui já estou fazendo conjecturas, né? Vocês não confiam num Deus que faz tantas coisas grandes? Não tem um homem que tenha coragem de me encarar? Dizia o filisteu. Dia após dia, durante 40 dias, irmãos, ele dizia: escolhei dentre vós um homem para que encare, para que me encare como o grande desafiador aqui do lado dos filisteus. Eu vou vencê-lo, dizia o filisteu. Eu estou colocando palavras aqui, né? Que são com certeza sinônimos daquilo que ele dizia, né? Não tem ninguém que desça a mim. Com certeza ele dizia outras palavras, insultava Israel, mas ninguém tinha coragem. O líder
o rei Saul, bem como todo o exército temiam, e isso acabou bloqueando a ação daqueles homens. Assim, os inimigos permaneceram ali durante 40 dias debochando da fé deles e insultando a Deus. O que o filisteu não sabia, queridos, e é o que muitas pessoas hoje continuam sem saber, é que a Bíblia diz em Gálatas 6,17, não vos enganeis, né? Está escrito, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Deus estava só assistindo ali e pensando, se prepara, Golias, porque eu estou enviando um menino, eu estou enviando um menino para te envergonhar, para te derrotar e envergonhar todo o teu exército. Deus já sabia o que ele iria fazer. O filisteu não sabia que seria envergonhado, que seria morto, mas Deus já sabia tudo o que iria acontecer, né? Por amor dele, Davi é enviado àquele exército. Davi é enviado ali com a desculpa de levar alguma coisa para os irmãos, mas na verdade tudo foi um projeto de Deus. E eu acho muito lindo quando o texto diz, no versículo de número 23, quando o texto fala que Davi escutou aquelas palavras, estando Davi ainda a falar com eles, né? Conversando ali com o exército, estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu aquela palavra. Sabe por que eu acho isso tremendo, muito maravilhoso? É porque uma coisa é insultar um homem que caminha no natural, outra coisa bem diferente é enfrentar quem anda cheio do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Esse gigante que já derrubou muitas pessoas e que está insultando você que vive cheio do Espírito Santo, esse gigante, meu irmão, ele vai se ferrar, porque Deus vai usar você para derrotá-lo. Ele já ganhou muitas guerras, ele já envergonhou muitas pessoas que se dizem servas de Deus, mas que andam no natural. Mas você que anda cheio do Espírito Santo, esse gigante, ele vai ser envergonhado em nome de Jesus. Davi está aqui no capítulo 17, encarando o gigante, mas no capítulo anterior, no 16, ele foi ungido, ele recebeu o Espírito Santo, Deus passou a habitar na vida de Davi, e por isso que quando o gigante fala aqueles insultos e Davi ouviu, a Bíblia diz, Davi as ouviu, ou seja, agora um homem que anda cheio do Espírito Santo escutou os insultos desse inimigo, e agora chegou o momento desse inimigo ser derrotado. Escreve aí no chat, o gigante vai cair, o gigante vai cair, glória a Deus. Irmãos, mas hoje eu não quero falar aqui, o meu foco não vai se limitar aqui no embate de Davi e Golias. Eu quero falar mesmo com vocês hoje sobre outros gigantes que o jovem pastor de ovelhas teve de vencer antes de encarar o Golias. Davi, ele teve de passar por algumas etapas antes de vencer o herói dos filisteus. E eu quero declarar que você também vai passar por essas etapas, que você vai vencer nesses degraus, né, nesses momentos que todo homem de Deus enfrenta, toda mulher de Deus vive. Com Davi não foi diferente, ele teve que vencer alguns gigantes antes de encarar aquele inimigo. Por isso que eu coloquei aqui o tema da nossa palavra hoje,
antes de matar o gigante. Antes de você derrubar esse gigante que está insultando você, insultando o seu casamento, insultando a sua família, tentando destruir você, debochando da sua fé, ironizando a tua aliança com Deus, tentando prejudicar a tua comunhão com Deus, antes de você vencer esse gigante, você vai precisar vencer outros gigantes. É como se fosse uma espécie de preparo. Você vai vencendo outros gigantes até que você esteja habilitado, preparado, fortalecido, bem treinado para vencer outros gigantes maiores que virão pela frente. E o primeiro gigante que Davi venceu está aqui no versículo de número 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Primeiro gigante que Davi tem que vencer. Davi não desistiu perante o descrédito. Ele teve que vencer o descrédito do irmão, da própria família. Vejam que a primeira pessoa que se levanta contra Davi é o seu irmão mais velho. A sua contrariedade era tão forte que a Bíblia diz que ele ficou irado. O fato de Eliabe perguntar a Davi sobre as ovelhas é porque ele queria lembrar a Davi que ele era apenas um garoto, cuidador de ovelhas. E por fim, ele ainda humilhou o irmão. É como se ele falasse para Davi: conhece o teu lugar, menino. Conhece o teu lugar, tu é apenas um garoto, cuidador de ovelhas. Ô irmão, quantas vezes acontece exatamente assim no seio familiar? Deus te levantou, Deus te ungiu, Deus encheu você da unção do Espírito, Deus colocou a palavra dele dentro de você, Deus encheu você de poder, de autoridade, de unção do Espírito, ele te armou com as armas espirituais, aí ele te levanta para vencer os embates, aí alguém do teu lado começa a se levantar contra. Alguém do teu lado começa a ironizar tua fé, a debochar da tua comunhão. Conhece o teu lugar, menino. Tu cresceu do meu lado. Tu pensa que é o quê? Tá pensando que só porque é crente agora tu vai poder vencer nessa área, tu vai poder conquistar. Agora tu é o santão. Agora tu é aquele especial, crentão. É assim que as pessoas agem muitas vezes dentro de casa. Davi enfrentou esse gigante e teve que lidar com o dissabor do irmão. E depois que ele venceu aqui a crítica do irmão, ele teve que lidar com a desconfiança do rei e líder daquele exército, o rei Saul. O versículo 33 está escrito: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Saul, ele tentou mostrar a Davi que ele não tinha condições de vencer aquele gigante. As intenções de Saul eram razoáveis, mas só no campo natural. Tanto Eliabe quanto Saul estavam enxergando apenas o mundo natural, visível, físico. Eles não conseguiam enxergar o sobrenatural.
Eles não conseguiam ver no mundo do espírito, e Davi já estava em outra dimensão. Porque quem anda no espírito anda em outra dimensão. Por isso que quem anda no espírito pode restaurar o casamento, pode resgatar o filho do mundo perdido, pode restaurar sua vida financeira, pode curar as feridas da família, pode ajudar um amigo, pode cooperar com o crescimento de um irmão, pode aconselhar um que está querendo entrar por um caminho errado. Quem anda cheio do Espírito tem capacidade de derrubar os gigantes da caminhada. Davi estava cheio do Espírito Santo. Ele havia sido ungido pelo profeta Samuel no capítulo 16. E ele agora se sente habilitado, preparado, pronto para encarar aquele gigante. Ele se sentia pronto para lutar contra aquele gigante e vencê-lo. Glória a Deus. Sabe, assim vai ser com você, meu irmão. Muitas vezes tem sido assim conosco, com a igreja do Senhor. Antes de vencer grandes batalhas lá fora, será necessário você lidar com aquilo que está perto de você. É preciso você deixar para trás o descrédito de quem te rodeia, seja familiares, amigos, seja até irmãos na igreja. Se você tem uma palavra de Deus, creia e vá à luta, você consegue. Se você tem uma palavra de Deus, creia, vá à luta, você vai conseguir derrubar esse gigante, porque Deus é presente e com Deus você vai conseguir a vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? Então o gigante vai cair. O segundo gigante que Davi teve de vencer foi que a Bíblia diz que ele não olhou para a sua capacidade humana. Ele teve que vencer a sua capacidade humana, olhar para si e perceber que não era na sua força, que não era no braço, mas era na força do Senhor. Versículo 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Eita, Davi valente, viu, meu irmão? O homem era forte. Esse gigante será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha a visão de Davi. Olha a visão de Davi. Ele não está olhando para a afronta ao exército. Ele está olhando para a afronta a Deus. Porque tudo que se levanta contra a igreja está se levantando contra Deus. Vocês se lembram lá de Atos 9, quando Saulo está indo para Damasco para prender cristãos, para maltratar aqueles que serviam ao Senhor Jesus, e de repente, no meio do caminho, brilha uma luz, Saulo cai e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí ele diz: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo deve ter se perguntado: mas como? Eu nunca persegui Jesus. E aí Jesus estava dizendo o seguinte: quem persegue a minha igreja está me perseguindo. Era o mesmo caso aqui. Davi dizia: esse gigante está afrontando, não é a homens, ele está afrontando o exército do Deus vivo, ele está afrontando o exército do Senhor e, portanto, ele está afrontando a Deus. Quem se levanta contra você está se levantando contra Deus. Quem te persegue está perseguindo a Deus. De duas uma, ou essa pessoa se arrepende, ou ela vai beijar a lona. Ou se arrepende, ou será terrivelmente envergonhada, porque Deus não se deixa escarnecer, diz o texto lá de Gálatas que nós já lemos anteriormente. Então,
Davi não olha para a sua capacidade. Ele tinha experiência com Deus. Ele já conhecia o seu poder. Portanto, não havia o que temer. O que Deus queria, Davi tinha. O que Davi tinha? Davi tinha fé, estratégia e ele tinha ação. Ele tinha fé o suficiente para ver aquele gigante caindo. Ele tinha estratégia para ir lá no ribeiro, pegar aquelas 5 pedrinhas e pegar sua funda para atirar naquele gigante. E ele tinha ação, que era colocar a pedra, girar e lançar em direção àquele gigante. Ele fez isso na força do Senhor. O problema de muita gente hoje é que passam anos na igreja, mas nunca experimentam a presença real de Deus. Não vencem suas guerras, não conseguem entrar na dimensão espiritual e por isso permanecem anêmicas perante os gigantes da vida. Mas eu quero deixar aqui uma palavra para você, meu irmão, uma palavra para aqueles que talvez estejam se achando frágeis demais. Não, porque eu sou fraco demais, é porque essa vitória aí, essa conquista, é só para aquelas pessoas que têm grande conhecimento, que estão preparadas. Ei, para com isso agora, em nome de Jesus. A vitória é para todo aquele que crê. Eita, meu Deus poderoso, a vitória é para todo aquele que crê. Você crê em Deus? Você acredita no Senhor? Então a vitória é para você. O Espírito Santo está falando com pessoas hoje. A vitória é para você. Esse gigante, ele vai ter que cair. E eu vou ler um texto aqui para te encher de fé, para encher você de motivação. Um texto que você conhece. Eu sei que você conhece, mas eu quero lembrar você, esse texto que está aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 e o 28. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Quem era aquele menino diante daquele gigante? Não era nada. Era um garoto inexperiente, nem estrutura de homem tinha, era um garoto, era um jovem. Mas Deus levanta exatamente Davi diante de tantos soldados valorosos, bem armados, preparados, soldados altos, experientes na guerra. Ali em Israel nenhum tem coragem de enfrentar o gigante. Se levanta um menino. Quem é esse gigante diante do Deus que está na tua vida, meu irmão? Ou minha irmã? Quem é esse gigante que está te afrontando? Saiba que Deus levanta aqueles que são frágeis. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Porque as frágeis do mundo, quando vivem cheias de Deus, são mais fortes do que qualquer coisa forte desse mundo. Você está entendendo essa palavra, irmão? As coisas fracas do mundo que andam com Deus são mais fortes do que as coisas fortes do mundo que não tem aliança com Deus. Quem é que faz isso? Deus. Quem é que levou Davi a vencer? Deus. É Deus que vai preparar você para a vitória. Recebe essa palavra, eu declaro em nome de Jesus, que está vindo um tempo novo, o tempo do gigante cair, o tempo do gigante ser derrotado em nome de Jesus, o tempo de você vencer chegou para a glória de Deus. Não aceite viver
menos do que aquilo que Deus tem para você, querido. Se Deus diz que vai fortalecer você, você que é frágil, você que se sente bem fraquinho, se Deus disse que vai fortalecer você, então se levante hoje, se prepare para ser um colecionador de vitórias. Aleluia! Porque Deus é quem faz isso, é Deus quem escolhe. Tem muitos fortões por aí fora, sendo derrotados. Eu não estou dizendo que quem está na igreja, quem serve a Deus, tem que ser frágil, todo mundo. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, que existem muitos fortes lá fora, fortes no dinheiro, fortes nos diplomas, fortes na sua empresa, fortes nos bens, forte na sua conta bancária, mas são derrotados, não têm paz, vivem vencidos por tantas coisas. E você que não tem nada disso, muitas vezes vive aí no básico do básico, tem o que comer, somente aquilo para sobreviver, mas você é forte. Por quê? Porque você tem Deus. E a Bíblia diz aqui que ser forte ou fraco não depende do quanto eu tenho de dinheiro, mas depende de quem está em mim. O que faz o homem forte não é o seu dinheiro, não são os seus bens, os seus diplomas, a sua carreira, a sua formação acadêmica. O que faz o homem ser forte ou frágil é se Deus está ou não com ele. Por isso que a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Escreve aí no chat: em Deus eu sou forte, em Deus eu sou forte. Amém? Então Davi venceu também a sua capacidade humana. Ele não olhou para si antes de encarar o gigante, ele olhou para Deus. O terceiro gigante que ele teve que vencer, ele acreditou que Deus era com ele, ele teve que vencer a incredulidade. O versículo 37 está escrito: disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Ele creu, ele se encheu de fé, ele acreditou que Deus estaria presente. Irmão, creia, Deus está com você. Acredite, Deus está presente na sua vida. Com Deus você vence, com Deus você pode, com Deus você supera, com Deus você aguenta, com Deus você vai vencer esse problema, esse gigante. Com Deus você pode encarar esse gigante vitoriosamente. Ele acreditou que podia vencer, ele creu que podia vencer. Sua confiança antes de enfrentar a guerra é o combustível que ativa a coragem para lutar. Amém? A sua confiança antes de enfrentar um embate, um gigante, é o combustível que ativa a coragem para lutar. Se você não tem confiança em Deus, você não terá coragem. E se você não tem coragem, você não vai enfrentar a guerra. E se você não enfrenta a guerra, o gigante vai ficar debochando tua cara. E se você não enfrenta a guerra e o gigante fica debochando de você, Deus está sendo ridicularizado. Então é hora de você fazer jus à fé que você diz ter. É hora de você se levantar, pegar a sua espada, a palavra de Deus, e encarar esse gigante com fé, entendendo que Deus é presente. Com Deus você vai vencê-lo em nome de Jesus. Creia nessa palavra, meu irmão. Muitas vezes o que mais falta na nossa vida é essa postura de Davi, mas hoje eu quero profetizar na sua vida. Deus está aumentando o teu nível de confiança e fé nele. Que Deus aumente o nível, que Deus aumente o nível da sua fé, meu querido, o nível de fé que você diz ter, para que assim você possa encarar
esse gigante que está na sua frente e você possa levantar sua cabeça como um troféu. Que você possa vencer esse gigante no nome poderoso de Jesus. A palavra de Deus diz aqui em João 14, versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se você é morada de Deus, por que você vai temer o inimigo? Se você é morada de Deus, por que você está aí com medo, recuando, voltando atrás, prostrado diante dessa luta, se curvou diante do inimigo? Para com isso, irmão. Se levante hoje, fique em pé, pela fé, profetiza que esse gigante vai cair, declara uma palavra de vitória, de vida, de fé, de ousadia, de coragem, de determinação. Seja perseverante. E assim você vai vencer, porque se Deus é presente, você vai vencer. O quarto gigante que ele teve que vencer foi a intimidação. Diz o texto aqui, né? Ele não se intimidou com a força do gigante. O texto fala nos versículos 42 até o 44. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Sabe, o gigante está aqui debochando da fé de Davi, debochando na verdade da fisionomia, né? Porque ele estava indo pela fé, ele não tinha um corpo resistente, ele está indo unicamente pela fé. E aí o gigante fica ridicularizando o físico de Davi, as armas de Davi, o seu cajado, né? A sua funda, aquela pedra, enfim. Ele estava ali debochando de Davi. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes, né? O inimigo tem debochado de você. Ele tem tentado fazer você se desvalorizar. Na verdade, o inimigo ele tem medo de você avançar em direção ao propósito, porque ele sabe que quem está com você é maior do que ele. E aí ele usa essas palavras covardes, né? Palavras que de repente pode afetar a tua comunhão, a tua fé, afetar o teu relacionamento, a tua confiança. Ele usa palavras para afetar o teu emocional, tentando provar que você é fraco, que você não pode, que você não tem capacidade, que você é muito novinho, muito fraco. Mas Davi não se intimidou. Sabe, queridos, essa é uma decisão fundamental. A maioria é o lado que Deus está. Deus está do teu lado, então você é a maioria. Deus estava com Davi, então ele era a maioria. O lado mais forte é o lado que Deus está. Acredite, Deus está com você. E se Ele está presente, você é mais forte do que esse inimigo. A Bíblia diz aqui, no Salmos 18, versos 18 e o 19: surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Há um livramento de Deus vindo em nossa direção. Há um livramento de Deus que está sendo encaminhado para a tua casa. Um livramento na área
que você está precisando. Creia, meu irmão, na proteção de Deus. Confie nele, ainda que tudo se turbe, você será guardado. Esse gigante não vai te tirar do caminho do Senhor. Estamos em uma caminhada e só iremos parar quando tudo terminar. E quando chegar ao fim, nada mais será ameaça para o povo de Deus. Quando chegar ao fim, nós estaremos com o nosso troféu na mão. Nós estaremos, queridos, recebendo das mãos do nosso Senhor a nossa vitória. Quando chegar ao fim, vai acontecer o que está escrito aqui em Apocalipse 21, versículo 4. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Bendito seja Deus. Você vai vencer esse gigante, vai continuar vencendo, vai vencer até o último dia, é até a volta de Cristo. Você vai vencer, você vai deixar para trás, você vai ser vitorioso diante desta luta, antes mesmo de enfrentar grandes gigantes, porque antes de enfrentar o Golias, antes de derrubar o Golias, Davi teve que passar por todo esse processo. Porque quando você é aprovado no processo, você triunfa em vitória com Cristo Jesus. Quando você é aprovado no processo, você triunfa junto com Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Quinto lugar, Davi tinha aliança com Deus. Ele precisou manter sua aliança com Deus. Ele precisou vencer os gigantes que tentavam macular sua comunhão com Deus. Versículos 45 até o 47. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eita, Davi valente, meu irmão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo às aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Bendito seja o nome do Senhor por essa palavra de fé, de ousadia, de coragem de Davi. É uma palavra que expressa toda a confiança e o poder de uma aliança que ele tinha com Deus, porque quem anda aliançado com Deus não teme o inimigo. Sabe, essa declaração que ele faz fala sobre sua aliança. A aliança com Deus é o bastante, porque a aliança com Deus garante sobre ti a proteção do Senhor. E você tem aliança com Deus quando você caminha com Yeshua HaMashiach, quando você caminha com Jesus. Quando você anda com Ele, você tem aliança com Deus. Em momento algum, Davi trata o filisteu dando algum mérito a ele. Das 5 vezes que Davi se dirigiu a Golias, nenhuma delas Davi o chama de gigante. Você não vai ver nenhuma vez Davi chamando Golias de gigante. Das 5 vezes, 2 ele chamou aquele gigante de incircunciso e 3 vezes chamou de filisteu. Está nos versos 26, 32, 36 e o 37.
Ele não o chama de gigante, ou seja, ele não olhava para aquele inimigo e o enxergava como um grande inimigo que ele não tinha capacidade de vencer. Ele não subestimou aquele gigante, mas ele também não supervalorizou. Ele simplesmente reconheceu que ali tinha um inimigo que poderia ser derrotado, porque ele andava com Deus. Davi andava com Deus. E é assim, irmãos, conosco. O Deus que você serve é maior do que qualquer inimigo. O Deus que você serve supera qualquer inimigo. Creia nisso, irmão. Mantenha a sua aliança com Deus. Mantenha a sua aliança com a palavra de Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E você vai vencer todos os gigantes, os incircuncisos, os filisteus que aparecerem na tua frente. Glória a Deus. Penúltimo lugar, Davi usou o que tinha disponível. Antes de matar o gigante, ele precisava olhar para aquilo que ele tinha. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Louvado seja o nome do Senhor. Davi usou o que tinha disponível. O que é que você tem hoje? O que você tem agora pode ser o suficiente para você vencer esse gigante. Para de olhar para as outras pessoas e querer ser igual a elas. Para de olhar para outros e falar: ah, se eu fosse igual fulano eu vencia. Ah, se eu fosse igual aquela minha amiga da empresa, colega da faculdade, eu venceria. Ah, se eu fosse igual aquele meu amigo empresário, ou aquele líder, aquele pastor, eu vencia. Para com isso, irmão. Use o que você tem disponível. Você é único. Só tem você no mundo. Pode ter muitas pessoas parecidas, semelhantes, mas igual não existe nenhuma. Entre as mais de 8 bilhões de pessoas, não tem nenhuma igual. Todos são diferentes. Então você é diferente do outro. E Deus quer usar você na tua particularidade, na tua individualidade. Você é um indivíduo diferente de qualquer outro. E o meio que Deus vai fazer para você vencer não é igual ao do outro. Pode ser semelhante, mas não é igual. Então você pode vencer porque Deus está presente, e com Deus você pode vencer. Olha o caso de Davi. Ele usou uma funda, uma pequena pedra. Eu tenho aqui uma pedra aqui no meu escritório. Era para eu ter pego antes da gravação, acabei esquecendo. Que o meu pastor trouxe lá de Israel, exatamente do ribeiro, da onde Davi pegou as pedras. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Vou ficar devendo, depois eu mostro. Sabe, uma pedra do tamanho de um limão pequeno. Ele tira aquela pedra do ribeiro e aquela pedra acerta a testa daquele gigante, afunda, e essa pedra foram apenas um pretexto. Você acha que se derruba um gigante de quase 3 metros de altura com uma minúscula pedra? Você acha mesmo que seria possível derrubar um gigante com essa força que ele tinha, esse preparo, quase 3 metros de altura, com uma pedra? Mas quando quando Davi começa a girar aquela pedra naquela funda, e quando Deus coloca a sua mão sobre a mão de Davi, aquela pedrinha se transforma em uma grande rocha. Aquela pedrinha se transforma em uma enorme rocha. E quem é a rocha que derrubou aquele gigante? Cristo é a rocha. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa,
e quem nela crê não será confundido. A rocha é Cristo. Davi lançou aquela pedrinha que se transformou em uma grande rocha. Reconheceu que temos é o começo para o crescimento. Reconheceu que temos é o começo para você começar a construir vitórias maiores. Muitos de nós ocupamos boa parte do dia pensando no que não temos e no que não somos. O desafio hoje é você valorizar o que você tem, o que você é você ser grato por tudo aquilo que você possui hoje e por aquilo que você é em Deus. Saiba que tudo é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Existem 3 textos, irmãos, da Bíblia que eu não me canso de citar esses 3 textos. O primeiro está em Atos 17, 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Em Deus você vive, em Deus você se move, em Deus você existe. O segundo texto, Romanos 11, 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Todas as coisas gravitam em torno de Jesus. Todas as coisas devem glorificar o nome dele. O outro texto é Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Este é o nosso Deus, o nosso Senhor, que pode mudar a sua vida hoje mesmo, que pode transformar você agora mesmo, que pode curar você, que pode te abençoar, pode fazer uma obra tremenda, um milagre extraordinário em sua vida. Basta você conservar essas virtudes aqui que Davi tinha. E uma delas é você valorizar o que você tem e usar o que você tem disponível, porque o que você tem agora é o suficiente para você enfrentar o gigante que está na sua frente. Quando outro vir, quando outro gigante chegar, sendo maior, Deus vai te dar uma outra arma, um outro preparo para vencer esse gigante. Cada guerra, Deus vai te usar dentro da necessidade para você vencer o gigante. Amém? Por fim, Davi perseverou até completar a conquista. Ele precisou perseverar. Versículo 51. Pelo que correu Davi e lançou-se sobre o filisteu. Eu vou ler o 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Não havia espada, mas havia Deus. Não tinha espada, não tinha lança, não tinha escudo, mas tinha Deus com ele. E Deus é o bastante para te dar vitória, irmão. Verso 51. Pelo que correu Davi, lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Davi perseverou até completar a conquista. Enquanto a cabeça do gigante não for arrancada, corremos risco. Davi fez questão de arrancar a cabeça daquele gigante, porque enquanto a cabeça não for arrancada, nós estamos em perigos. Sabe por quê? Cabeça é lugar de governo. Quando Davi tirou ali a cabeça daquele gigante, levantou a cabeça daquele gigante, quando ele arrancou na cabeça daquele inimigo,
ele queria transmitir uma mensagem para o exército filisteu. Qual era a mensagem? Deus é mais forte, ganhamos a guerra e vocês foram derrotados. Glória a Deus. Escreve no chat aí, irmão, por favor. Deus é mais forte, eu venci a guerra, os meus inimigos foram derrotados. Deus é mais forte, eu venci a guerra, os meus inimigos foram derrotados. Queridos, a minha oração hoje é que Deus levante muitas pessoas como Davi, porque há muitos Golias para serem vencidos nesse tempo. Resta saber se você é um Davi nessa geração. Se você é um Davi que vai encarar os gigantes da vida. Eu espero que você se levante como esse homem. Enfrente os gigantes que estão aí afrontando o teu casamento, afrontando a tua família, afrontando a tua fé. Gigantes que estão declarando a tua derrota sem ter lutado ainda contra você, achando que você é qualquer um, que você é como aquela pessoa que esmurece. Só que esse gigante, ele vai se dar mal com você, porque Deus vai te levantar para encarar a fúria desse inimigo, mas você vai debaixo da mão poderosa de Deus. Você vai debaixo da mão poderosa do grande Deus de Israel. E com ele, você vai vencer esse inimigo para a glória e louvor do nome de Jesus. Você está pronto? Você está preparado para encarar os inimigos, as objeções, aquilo que está diante de você, fazendo pressão para você não avançar? Esse inimigo está dizendo que você não vai conseguir, você vai ficar parado, vai ficar por isso mesmo? Não, é hora de você se levantar, é hora de você reerguer a sua mão para o céu e declarar que em Deus você pode vencer esse inimigo, que em Deus você pode encarar esse inimigo vitoriosamente. Eu quero profetizar na tua vida vitória. Eu quero declarar que esse inimigo está derrotado em nome de Jesus, que esse inimigo está vencido em nome de Jesus, que tem vitória vinda em tua direção, tem vitória vinda em direção à tua casa, no nome precioso de Jesus Cristo. Você crê? Você acredita que esse gigante vai cair? Você crê nisso? Então vamos orar nesse momento. Vamos pedir a Deus que assim como ele fez com Davi, preparando Davi para vencer aquele gigante, assim também ele faça conosco hoje, em nome de Jesus. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que foi ministrada aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero declarar vitória sobre o teu povo. Pai, entrega nas mãos desse homem e dessa mulher toda a capacidade que ele precisa para vencer essa luta, para encarar esse problema, essa adversidade, seja no casamento, na família, na sua vida pessoal. Eu quero declarar vitória sobre tua vida. Esse gigante que está diante de ti não é nada diante do poder de Deus. Esse gigante que está diante da tua trajetória, dizendo que você não vai avançar, ele não é nada diante daquilo que Deus pode fazer através da tua vida. Pai, eu declaro vitória sobre cada inscrito desse canal, com seus familiares. Abençoe a todos. Entrega o milagre que esse homem precisa, que essa mulher tem te pedido, que esse jovem tem suplicado. Faz, meu Deus, o milagre que eles estão pedindo ao Senhor, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Abençoe também
todos os membros desse canal, esses irmãos que têm nos abençoado todos os meses, semeando em nosso ministério. Que o Senhor os abençoe e traga prosperidade sobre suas vidas, sobre suas famílias, em nome de Jesus. Abençoe também cada pedido de oração que são deixados aqui nos comentários dos vídeos todos os dias. Pessoas aflitas que precisam de um milagre, faça isso. Faça, meu Deus, com que ela vença esse problema e alcance a vitória em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra e abençoe todas as pessoas que estão aqui com a vitória sobre esse gigante. Antes de encarar grandes desafios, precisamos passar por esse teste. Precisamos andar com Deus assim como Davi andou. Precisamos manifestar confiança diante do Senhor. Precisamos, meu Deus, permanecer firme e deixar para trás o descrédito, seja da família, do amigo. Precisamos também olhar para Ti, jamais olhar para a nossa capacidade humana, permanecer olhando para Ti. Nós temos que continuar acreditando que Deus é conosco, que o Senhor é presente. Não podemos nos intimidar diante das ameaças dos gigantes da vida. Nós temos que conservar a nossa aliança contigo para podermos vencer todo o inimigo. Temos que usar o que temos disponível hoje, o que somos, o que podemos fazer, o que sabemos fazer, porque o que vai fazer diferença é a presença de Deus em nossa vida. E nós precisamos, meu Deus, perseverar até completar a nossa conquista. Que assim seja na vida dos teus filhos, de tuas filhas, que assim seja na vida de todos, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, muito obrigado por assistir essa mensagem. Se você foi edificado com ela, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Coloca lá no grupo do WhatsApp que você participa, no grupo de trabalho, da família, dos amigos, da igreja, da célula, enfim, compartilha com todos que você pode. Amém? Muito obrigado a todos, que Deus te abençoe. Um forte abraço, graça e paz.